Olá, eu sou o professor Tiago Rodrigues Pereira, sou diretor pedagógico do Novo Liceu e eu gostaria de te dar as boas-vindas para a nossa Semana da Filosofia. Para quem já me acompanhava desde 2019, vai se lembrar, que em 2019 eu fazia lives semanais sobre filosofia, sobre a aplicação da filosofia na vida cotidiana, na nossa vida diária, na nossa escola de pensadores. E desde essa época eu já tinha uma ideia de tentar fazer algo um pouco mais concentrado, a verdadeira semana da filosofia, E uma das coisas que eu sempre gostei de discutir e vou trabalhar bastante nessa semana da filosofia é como a filosofia pode transformar a sua vida profissional e pessoal. Não é simplesmente um estudo teórico, um estudo metafísico, uma coisa muito distante, não. A filosofia tem uma enorme aplicabilidade na sua vida e eu vou te mostrar durante essa semana como a gente vai usar a filosofia a partir do pensamento dos grandes filósofos, daqueles nomes que passaram na história do conhecimento humano e como esse conhecimento continua muito necessário. Como já ensinou Sir Isaac Newton, ninguém consegue chegar a lugar nenhum sem estar apoiado nos ombros dos grandes, dos maiores, dos grandes pensadores. Portanto, durante essa semana a gente vai estar discutindo algumas questões essenciais, principalmente para a nossa sociedade contemporânea, e muitas das vezes voltando lá para os filósofos pré-socráticos, como vamos fazer já nessa primeira aula. E uma outra questão importante que muitos se perguntam, muitos ficam na dúvida, que será que eu consigo realmente entender filosofia? Será que filosofia não é algo apenas para os acadêmicos, para aqueles que ficam na universidade estudando, se debruçando anos e anos nesse estudo? E o que eu digo sempre é claro, existem duas formas de se pensar, de se trabalhar filosofia. Na universidade, na academia, é claro que a gente estuda de uma forma muito mais aprofundada, às vezes lendo frase por frase, parágrafo por parágrafo, e isso às vezes dura um semestre inteiro, uma análise de poucos parágrafos de uma obra de um filósofo. Mas também tem uma outra forma de se utilizar, que eu gosto também, além dessa, claro, eu sou acadêmico, mas eu também gosto muito, que é justamente mostrar que você não precisa ser acadêmico para gostar de filosofia, para entender filosofia e principalmente para aplicar a filosofia na sua vida diária, na sua vida do dia a dia. E também sempre me perguntam, mas não é um conhecimento muito complexo? E eu sempre digo, com toda certeza. Filosofia é um conhecimento extremamente complexo. Mas aí vem a questão. O que eu procurei fazer e procuro durante toda a minha carreira acadêmica, e agora nas nossas aulas da Semana da Filosofia, é mostrar que não é porque um conhecimento é complexo que ele não pode ser passado da forma mais tranquila possível, da forma mais didática possível. E principalmente mostrando a aplicabilidade no nosso dia a dia. De como às vezes a gente usa o pensamento do filósofo A, B ou C, sem saber que a gente pensa assim, e na verdade pensamos e agimos e vivemos assim, porque um filósofo, às vezes, 2000 anos atrás, escreveu alguma coisa que influenciou tanto a humanidade, que continua nos influenciando e nós nem sabemos. Então a Semana da Filosofia se propõe a mostrar para você como a filosofia, apesar de complexa, é absolutamente acessível para você. E além de ser extremamente acessível, você vai perceber isso na nossa Semana da Filosofia, ela é complexa, mas ela é muito, mas muito, e cada vez mais essencial para a nossa vida contemporânea. E por quê? O sistema, como a gente gosta de falar, a grande matrix, quer que você não pense, quer que você simplesmente siga, quer que você seja manada, quer que você seja rebanho. Esse é o intuito, esse é o desejo, que simplesmente você trabalhe, consiga ganhar o seu parco dinheirinho para gastar tudo comprando produtos, se endividar, precisar trabalhar mais e mais para pagar essas dívidas e adquirir novas dívidas. E enquanto isso, você não se dá conta do mundo à sua volta. Simplesmente você não vive, você só sobrevive. E esse é um fenômeno contemporâneo que desde o início do século XX
Vários filósofos já diagnosticaram isso e botaram um dedo na ferida. Nós vamos falar isso ao longo da nossa Semana da Filosofia. Botaram um dedo nessa ferida falando exatamente isso. O sistema, ele é feito para que você não pense, para que você não filosofe, para que você não tenha e não desenvolva o pensamento crítico. E o melhor exemplo disso são as fake news. O que são as fake news se não histórias, muitas das vezes completamente mentirosas, ou às vezes pega um ou outro ponto verdadeiro, mas atribui um outro sentido, e boa parte da sociedade passa a acreditar nessas fake news, passa a acreditar realmente que são verdades e começam a propagar essas ideias. Muitas das vezes faz de forma completamente involuntária. No momento que chegou, já passou no WhatsApp, seja no Facebook ou nas redes sociais. E aí começam a se disseminar as fake news. E em nenhum momento a pessoa se deu conta que aquilo pode não ser verdadeiro. Em nenhum momento a pessoa procurou raciocinar, pensar de forma crítica se aquilo que ela está lendo, aquele áudio que ela está escutando, realmente seria verdadeiro. Portanto, em tempos de fake news, como a gente está passando nesse momento, não só no Brasil, nós vemos esse fenômeno da fake news nos Estados Unidos, Europa, pelo mundo todo. Então, nesse momento, a filosofia se torna ainda mais necessária para que nós não nos tornemos mais ainda massa de manobra do que nós somos, para que possamos desenvolver esse pensamento crítico e entender melhor o mundo à nossa volta. Bem, e se eu falo tudo isso da filosofia, se eu realmente acredito nessa importância da filosofia e como ela pode mudar a nossa vida, é porque eu literalmente olho para mim mesmo. Faço o famoso conhece a ti mesmo que Sócrates ensinou. Eu procurei vislumbrar a minha vida. Hoje eu já tenho mais de 12 anos como professor universitário, mas eu me recordo como se fosse ontem. O momento em que eu estava na minha graduação ainda em Direito e me deparei, porque na minha época, na escola, ainda não se tinha filosofia, né? Foi o iniciozinho da transição que passou a ter, mas ainda não tinha. Então foi na minha graduação onde eu tive o primeiro contato real com a filosofia. E aí eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que foi amor à primeira vista. Literalmente porque eu me senti como, num dos temas mais importantes da filosofia clássica, que é na Alegoria da Caverna. Eu me senti literalmente abrindo os olhos e me deparando com um mundo completamente novo, completamente diferente de tudo aquilo que eu imaginava, de tudo aquilo que eu até então acreditava. A filosofia realmente começou a me transformar, porque a filosofia ela nunca transforma de cara, ela vai te transformando aos poucos. Cada vez você vai se modificando mais e mais. Cada vez que você lê e relê um livro, cada vez que você reflete sobre o pensamento do filósofo A, B ou C, você percebe que você vai aumentando exponencialmente a sua forma de ver o mundo, a sua forma de pensar, a sua forma de refletir. E saí da graduação, logo percebi que o que eu gostava mesmo de fazer, eu sempre também gostei de advogar, mas o que eu amava fazer, aquilo que realmente me realizava, era a docência. E para ser docente, eu precisava continuar na minha esteira acadêmica. E aí, logo depois, eu consegui acesso a um programa de mestrado. E no mestrado me aprofundei ainda mais no estudo da filosofia, um estudo que eu também já tinha me aprofundado numa graduação que eu iniciei em filosofia. No mestrado eu ainda estudei de forma mais profunda essa questão. Me apaixonei por vários filósofos. É que a filosofia tem disso, você se apaixona por vários. E eu me apaixonei por vários, mas um específico me chamou muito a atenção pela sua originalidade, que foi Nietzsche. Então Nietzsche acabou sendo o meu marco teórico tanto no mestrado, e eu ainda levei para o doutorado e continuei a minha pesquisa utilizando Nietzsche como o meu marco teórico, mas mesclando sempre com Platão, Aristóteles, na filosofia contemporânea, como Heidegger, Hannah Arendt, dentre outros. Mas realmente o Nietzsche era o meu fio condutor. E agora,
num novo doutorado que eu estou realizando, né, aqui em Portugal. Estou pesquisando não mais em Nietzsche, mas o Nietzsche é essencial para a pesquisa, mas agora principalmente em filosofia da linguagem e Heidegger, mas que eu só tenho filosofia da linguagem, eu só tenho virada linguística e toda essa discussão que a gente vai falar, porque eu tive a força, como a gente chama, do martelo de Nietzsche, quebrando todos os antigos ídolos e transformando de uma vez por todas a história da humanidade, a história do pensamento humano. Eu brinco sempre que ninguém passou incólume ao martelo de Nietzsche. Toda a filosofia, e podemos dizer até toda a forma de pensar humana, se divide também em antes e depois de Nietzsche, da força do pensamento nietzschiano. Portanto, a filosofia ela mudou a minha forma de pensar, mesmo quando eu estou ministrando aulas de outras disciplinas, por exemplo, direito constitucional, a filosofia está absolutamente presente. E eu mostro para os alunos como ela é essencial para entender o próprio direito constitucional. Ou em petições, quando eu estou elaborando petições, eu estou analisando petições em consultoria para colegas, eu coloco sempre a filosofia do direito, a hermenêutica filosófica, e como eu brinco e digo para eles, eu recebo às vezes uma boa petição, um bom parecer, e entrego realmente um trabalho diferenciado, um trabalho que eles gostam e passam também a utilizar esse conhecimento no trabalho deles, também, por exemplo, da advocacia. Mas isso serve para todas as áreas, né? A medicina, com todas as discussões bioéticas, serve, por exemplo, também para a docência e também todas essas discussões de aprendizagem. Portanto, a filosofia é a grande mãe de todo o conhecimento, de todas as áreas científicas. E até por isso, por ser a filosofia essa grande mãe de todos os ramos do saber humano, que ela se mostra essencial para entender o mundo à nossa volta, entender e criticar esse sistema, entender e criticar, por exemplo, também, como eu já mencionei, a questão das fake news. Portanto, a filosofia expande a sua mente. Você passa a não mais ser apenas reativo, mas um sujeito ativo, a tomar rédea da sua vida, a tomar rédea daquilo que você pensa, né, do seu próprio pensamento, e não mais simplesmente sendo enganado, sendo engabelado e seguindo pessoas, seguindo ideias, sem nunca ter entendido, sem nunca ter pensado criticamente sobre tais ideias. E é por realmente acreditar na força transformadora da filosofia que eu venho em todas as minhas atividades, nas minhas aulas, em conteúdos gratuitos como esse, e também no meu curso Filosofia Essencial pelo Novo Liceu, eu venho sempre reafirmando a importância da filosofia, mostro a sofisticação e a complexidade do pensamento, mas ensinado de uma forma que você vai com certeza não só entender e vai se apaixonar assim como eu também me apaixonei. Isso eu não tenho a menor dúvida. Filosofia é apaixonante. Na medida que a gente vai entendendo e vai descortinando o que até então era muito nebuloso, nós vamos descobrindo um novo mundo e vamos nos encantando por esse novo mundo que se abre para nós. E quando nós deixamos esse mundo realmente nos transformar, a nossa vida muda por completo, a nossa vida, não só às vezes pessoal, profissional, né? Como a filosofia estuda, a nossa própria discussão de temas absolutamente existenciais muda. Ou mudam, né? Nós deixamos pura e simplesmente como eu falo com meus alunos, de sobreviver. Sobreviver é aquele que simplesmente trabalha para pagar conta e não faz mais nada da vida. Nós agora realmente nós voltamos à era dos gregos. Nós tiramos um tempo para a gente, um tempo para pensar, um tempo para filosofar. E você pode ter certeza que isso muda por completo e vai mudar também a sua forma de ver, a sua forma de estar, a sua forma de pensar. Bem, então, vamos dar início à nossa Semana da Filosofia e com esse nosso primeiro encontro, que nós vamos discutir o despertar filosófico. O tema da nossa primeira aula será o despertar filosófico, onde eu vou abordar o pensamento, né, falar um pouquinho do pensamento dos gregos, né, que idealizaram e desenvolveram a filosofia,
E que eu sempre brinco, né? Não dá para falar de filosofia sem falar um pouco dos gregos, sem falar da filosofia clássica. É e provavelmente continuará sendo a grande base de tudo, né? A base pela qual nós iniciamos. Não só iniciamos os estudos, mas até as nossas reflexões. Quando a gente pega os grandes filósofos que vieram posteriormente, a gente verifica a influência, por exemplo, de Aristóteles em Heidegger, a influência de Heráclito em Nietzsche, de Platão em Santo Agostinho. Portanto, a gente sempre volta para os gregos, não tem jeito. Então, para começar nossa Semana da Filosofia, falar do despertar filosófico, não teria como não começar pelos gregos. Bem, vamos então começar. Uma questão importante, até para entender e compreender o porquê, né, de toda a importância da filosofia, de como ela contribui. Sem a filosofia, e quando eu falo isso, independente da área, né, como eu já mencionei, a filosofia é a grande mãe de todo o nosso conhecimento. Nós aplicamos a filosofia no direito, aplicamos na medicina, aplicamos na pedagogia, basicamente em todas as grandes áreas do conhecimento humano, a filosofia vai contribuir. Por exemplo, agora a filosofia vai ter uma importância enorme, por exemplo, na física quântica, na cosmologia, na astronomia e todas essas discussões, a filosofia está contribuindo e muito para o desenvolvimento do pensamento humano. Porque sem filosofia, o que vai acontecer? Sem filosofia, a gente discute só a pontinha do iceberg, só o que está visível. E muitas das vezes a gente acha que já é uma coisa sensacional, uma coisa incrível, uma coisa muito grande. Contudo, quando a gente sabe que debaixo do mar, digamos assim, tem muito, mas muito mais coisa. Mais do que o dobro, o triplo, 4 vezes ou mais do que a gente acreditava que já era um conhecimento muito sofisticado. Portanto, sem a filosofia, ficamos apenas no topo, discutindo de forma bem superficial as principais questões, os principais dilemas humanos. Agora, com a filosofia, tudo muda, porque quem não sabe filosofia discute apenas superficialmente todo e qualquer assunto. Portanto, dê uma chance à filosofia, né? Deixe a filosofia transformar a sua vida. Eu garanto que ela vai transformar para muito melhor. E assim aconteceu com os gregos. É claro que a gente não sabe, são especulações. Ninguém pode taxar e dizer assim, a filosofia surgiu na Grécia e na Ásia Menor, no que hoje seria a Turquia, mais ou menos, por isso e por isso, por isso, por isso. Foi isso, não tem dúvida, ninguém sabe. Mas existem grandes probabilidades do surgimento da filosofia ter nascido assim. Uma das primeiras questões talvez do surgimento foi por causa de um comércio muito grande naquela região, uma região portuária, então tinham muitas trocas de mercadorias entre os portos, entre os povos, e em razão disso, né, uma pluralidade de línguas, né, de linguagem, e claro, trazendo a linguagem uma das questões centrais na história da humanidade, que é justamente os deuses, religião. E claro, conforme os povos iam se interligando, e é como eu falei, nessa região da Grécia, que era basicamente, a grande força era marítima, era no comércio marítimo, o que aconteceu em relação a isso? O surgimento, então, da filosofia ela se deu por causa do que você está observando. Olha só, esses são os deuses gregos. Não é objeto dessa aula falar de mitologia, mas são os deuses da chamada segunda geração, né? Porque estamos vendo aí Poseidon, estamos vendo Zeus, estamos vendo praticamente todos os principais deuses estão nesse quadro. E aí o que aconteceu? Quando a gente observa esse quadro, a gente verifica que é um panteão grande, né, de
de deuses, né, desses deuses. E todos, né, e basicamente a grande maioria deles, tirando Poseidon e Hades, que são irmãos de Zeus, o resto são filhos de Zeus. E Zeus, como Poseidon e Hades, né, filho de Cronos. Na verdade, eu falei segunda geração, né, mas é a terceira geração de deuses. Né? Cronos já era da segunda geração. Mas o que é importante entender aqui, conforme os povos iam se interligando, conforme os povos iam discutindo e apresentando suas culturas, sua religião, eles verificaram que tinham, obviamente, grande diferença entre os deuses. Os deuses que eram cultuados no local não eram no outro local. E a partir disso se ficou uma pulga atrás da orelha. Ora, será que os meus deuses são os deuses corretos? Ou será que são os deuses do fulano ou do Beltrano que eu tenho contato? Eles ficaram pensativos. E a partir disso, essa é uma das explicações, dessa diferença entre religião, linguagem, costumes, né, do ethos, né, que é a transmissão de costumes, eles começaram a se questionar sobre diversos assuntos. Dentre eles, talvez o principal assunto que fez com que a filosofia aflorasse foi exatamente esse. Explicações para os fenômenos físicos. Você está vendo aí, não? Temos um rio, temos a lava de um vulcão, uma floresta, nuvens, etc. Então, a filosofia nasce tentando descobrir e explicar os fenômenos da natureza. Portanto, a filosofia surge a partir do inconformismo com as explicações míticas dos fenômenos da natureza. Passou-se a buscar explicações racionais para todos esses fenômenos. Passou-se a buscar explicações que não fossem só com base no mito. Até porque, como é que funcionava? Então imagine, caiu um raio numa casa e destruiu a casa. A explicação era porque Zeus estava bravo com essa pessoa e mandou um raio. Ou um tsunami devastou uma aldeia. Poseidon estava com raiva e mandou devastar. Só que essas explicações, conforme mencionei, diferença existente entre deuses, né, de diversos locais, os homens começaram a se questionar e, portanto, começaram a tentar encontrar explicações racionais e não mais exclusivamente com base no mito. E assim nascia, portanto, a filosofia pré-socrática. Contudo, os pré-socráticos eles não ficaram pura e simplesmente querendo dar explicações racionais para os fenômenos físicos. Uma outra questão importantíssima na filosofia pré-socrática é uma outra busca para se descobrir uma outra questão. Portanto, depois esses filósofos que ganharam a alcunha de pré-socráticos passaram também a buscar o elemento primordial contido em todas as coisas. Ou seja, quais são ou qual é o elemento que existe em todo o universo? Uns falaram que era o fogo, outros que falaram que era a água, o ar, o apeiron, né, uma substância etérea. Outras a junção de alguns deles ou de todos. Portanto, eles passaram a buscar entender isso. Qual ou quais são os elementos primordiais que se encontram, que existem em todas as coisas do universo. E são vários os filósofos pré-socráticos importantes, desde Tales de Mileto, a quem Aristóteles afirma ter sido o primeiro filósofo, até vamos ter Pitágoras, vamos ter Empédocles, vamos ter Parmênides e vamos ter esse grande pensador aqui. Ó. Seu nome é Heráclito, conhecido também como o obscuro pela dificuldade do seu pensamento. Você deve estar vendo aí essa expressão em grego, né, que quer dizer, na verdade, pantarrei. Esse rei deriva da palavra de reia, né, que quer dizer uma ideia de fluxo contínuo. Portanto, a ideia central do pensamento de Heráclito é: tudo está em perene e perpétuo fluxo. Se tudo está em perene e perpétuo fluxo, é que nada
eu posso ter uma certeza absoluta. Tudo é altamente mutável. Todas as coisas mudam a todo momento. Justamente por causa disso, Panta-Rei, tudo está em fluxo. Tudo é devir. Tudo é vir a ser, como nós falamos em filosofia. E isso me lembra uma música de um cantor, né, muito conhecido, um cantor de pop rock brasileiro, que compôs uma música que tem tudo a ver com o pensamento de Heráclito. E essa música diz o seguinte, olha só. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. É claro que você já adivinhou quem é esse cantor. É o Lulu Santos, naquela música Como uma Onda, né? Que ele vai cantar e vai dizer exatamente isso, ou seja, tudo passa, tudo está em perene fluxo. E claro, nada mais pode simbolizar, ou melhor simbolizar esse perene fluxo, do que, na verdade, a água. Seja qual for a água está sempre em transformação. Ela pode ser num momento em estado sólido, depois pode se derreter e virar líquido, pode evaporar e se tornar nuvem. Então a água está sempre em modificação na Terra. E Heráclito também utiliza essa mesma metáfora, essa mesma ideia, para explicar esse seu pensamento do Panta-Rei, de tudo está em fluxo. Heráclito assim fala sobre esse assunto. Ele diz, não se pode descer duas vezes no mesmo rio e não se pode tocar duas vezes uma substância mortal no mesmo estado, pois por causa da impetuosidade e da velocidade da mudança, ela se dispersa e se reúne, vem e vai. Nós descemos e não descemos pelo mesmo rio, nos esmos somos e não somos. Portanto, as coisas mudam o tempo inteiro. Absolutamente o tempo inteiro. A pessoa que você namorou e casou, ou está noivo, ou mesmo ainda namorando, mas a pessoa do primeiro dia de namoro, de relacionamento, com toda certeza não é mais a mesma pessoa dos tempos atuais. Porque tudo muda, as pessoas mudam. A verdade é essa, nós namoramos, nós casamos, nós nos relacionamos com nossos pais, filhos e afins, e todos nós estamos em perene mudança. Essa é a grande questão. E quem não entende isso, qual o resultado disso? Terríveis problemas. E no mundo empresarial, por exemplo, isso se mostra então de forma muito forte. Tem um caso muito interessante que eu vou rapidamente mencionar para você. Olha só. Toddy contra Nescau e a necessidade de entendermos o fluxo contínuo das coisas. O que isso quer dizer? O achocolatado Toddy foi um dos primeiros, se não o primeiro, achocolatado, né, de colocar no leite e tal. E ele era saboroso e fazia muito sucesso. O Toddy detinha, numa época, praticamente mais de 90% dos consumidores de achocolatados, né, do mercado, ou seja, mais de 90%. Até que veio uma outra empresa, e estamos falando de multinacionais enormes, né? Veio uma outra empresa e criou Nescau. Até então, Nescau não fazia sucesso quase nenhum. Enquanto o Toddy tinha, digamos, 90%, Nescau tinha 3%, 4%, o resto era dividido por outros. Ela estava até em segundo lugar, mas muito, muito distante. Mas aí, a empresa que fazia o Nescau teve uma ideia de gênio. O que ela fez? Mudou a sua fórmula e colocou uma palavrinha que mudou a realidade do Nescau. Vitaminado e instantâneo, ou seja, misturava melhor do que o Toddy. E ao misturar melhor do que o Toddy, provocou um verdadeiro tsunami na empresa que fabricava o Toddy. E qual foi esse tsunami? Em menos de uma década, o Toddy, que detinha mais de 90% do mercado nacional, começou a perder terreno para o Nescau, que misturava melhor do que o Toddy. De repente, como eu falei, menos de 10 anos,
Nescau detinha 80 e poucos por cento do mercado nacional. E por que isso aconteceu? Por causa do sabor? Não. Porque a empresa que fazia, ou que faz ainda o Toddy, achou que, como ela detinha 90% do mercado, ela não precisava se adequar a essa nova realidade, se adequar a uma nova forma de misturar o achocolatado trazida pelo Nescau. E, como a gente brinca, deitou em berço esplêndido. Ao deitar em berço esplêndido, claro, foi perdendo. Quando tentou acordar, já era tarde. Ela já tinha perdido e muito o mercado para o Nescau. E por quê? Porque acreditou que já detinha todo o conhecimento, já tinha o público seguro, cliente fiel. Mas não percebeu que, pantarrei, tudo está em fluxo. E aí o fluxo da vida ocorreu. A empresa que fazia o Toddy perdeu o bonde da história e até os tempos atuais a marca, né, Nescau continua sendo a número 1 de vendas no Brasil. Apesar de muitos preferirem até o Toddy, mas Nescau continua sendo. Portanto, não perceber que o mundo se modifica ao seu redor é perder o bonde da história. Apesar dessa importância de Heráclito, sem dúvida nenhuma, né, de toda essa discussão, será que realmente as coisas estão sempre em fluxo? Aí depois do Heráclito veio Parmênides e os chamados Eleatas. E o que dizia Parmênides? Né? Parmênides dizia que Heráclito estava errado. As coisas não eram sempre mutáveis. Existia sim algumas questões que eram imutáveis. Portanto, o que era mutável era o que os nossos sentidos nos mostravam. Mas o ser, e aí Platão depois vai ainda trabalhar melhor essa questão, tudo que estivesse no mundo das ideias seria perfeito, seria imutável e seria a base para tudo que nós fazemos aqui. Ali seria a grande questão que nós deveríamos nos inspirar. Tudo que era perfeito e imutável habitaria o mundo das ideias. E para entrar nesse chamado mundo das ideias, como Platão depois vai dizer, só através da razão e da filosofia. Mas vamos dar um passo atrás. Então tinha essa discussão dos pré-socráticos entre Parmênides e Heráclito. Saber tudo está em fluxo perene ou não. Apenas uma parcela está em fluxo. E aí vem Sócrates. Sócrates vai revolucionar a forma da gente pensar. A filosofia se divide antes e depois do pensamento socrático. E Sócrates vai ser um grande também idealizador de pensamentos que duram até os tempos atuais. Dentre eles, esse daqui que é um dos mais famosos. Só sei que nada sei. E Sócrates vai proferir essa frase, em razão do que você está vendo do chamado Oráculo de Delfos, né? Aqui é as ruínas, mas que devia ser magnífico. Ele fala isso depois que uma sacerdotisa, uma pitonisa, mas você está vendo também essa sacerdotisa, que ela está envolta numa espécie de fumaça. Né? E que fumaça é essa? Né? Diziam que no Oráculo de Delfos saía uma fumaça em que a sacerdotisa ela inspirava essa fumaça e aí o que acontecia? Ela começava a falar em outras línguas, a falar, ser a porta-voz do próprio Deus dono daquele local. E quem era o dono do Oráculo de Delfos? O deus Apolo, o deus da razão, o deus da sabedoria. E foi o deus Apolo, o deus da sabedoria, que disse, através de uma sacerdotisa sua, que o homem mais sábio da terra era Sócrates. E aí Sócrates, quando sabe disso, vai até o oráculo e fala, é impossível, eu agradeço, mas eu não sou tudo isso. Eu só sei que nada sei. E aí o que diz o deus Apolo? Né? Por isso tu és o homem mais sábio na face da terra, pois sabes da tua real ignorância
diante de nós deuses. E o que Sócrates queria dizer, na verdade, é que ele era um filósofo, ou seja, um amante, um amigo do saber, do conhecimento. Então ele estava sempre querendo saber mais. Tanto que essa ideia de Sócrates, só sei que nada sei, nos cria um problema, entre aspas. Nos cria um paradoxo. Qual o paradoxo? Quanto mais eu sei, mais eu percebo a minha ignorância. E aí eu crio um paradoxo, porque eu nunca vou conseguir chegar ao final, eu nunca consigo resolver esse paradoxo. Justamente porque essa é a ideia. Por mais que eu estude, por mais que eu aprenda, eu sempre percebo que não sei nada, que ainda tem muito mais coisa para eu saber. Por isso que a maioria das pessoas ignorantes bate no peito e acha que sabe muito, acha que já sabe tudo, que não precisa mais de nada. Fuja de pessoas assim. Normalmente essas pessoas arrogantes têm uma profunda ignorância, mas mesmo assim ainda bate no peito achando que sabe muito, né? E o interessante de Sócrates, além dessa ideia, dessa, digamos, humildade filosófica, é que Sócrates realmente vivia a filosofia, ele vivia aquilo que ele acreditava. E ele muda por completo a forma de pensar, porque a filosofia passa a não mais se preocupar exclusivamente com explicações racionais e filosóficas sobre os fenômenos da natureza, nem com o elemento primordial. Sócrates insere discussões políticas e éticas, e poderíamos dizer também outras, como estéticas, epistemológicas e tal, mas principalmente políticas e éticas no discurso filosófico. E ele passa a ter na sua cabeça uma importância muito grande, porque ele próprio vai dizer que a função dele era ajudar os homens a parir ideias. Portanto, ele era como a mãe. A mãe era uma parteira, então ela ajudava mulheres a parir crianças. E ele era como um parteiro, mas ele ajudava os homens a parirem ideias. Ou seja, ele não se autodenominava um grande professor, mas um filósofo, um amigo do saber. E claro, mostrando os valores, dizendo que a grande função da filosofia era nos auxiliar a encontrar esses valores éticos, né? Esses valores que nos conduzem a uma boa vida. Justamente porque para o grego a vida era importante, mas mais importante do que a vida era a morte. Por quê? Porque a vida durava um lapso de tempo pequeno. A morte seria eterna. Então, se eu levo uma boa vida, uma vida correta, como diria Aristóteles, né, uma eudaimonia, né, uma boa vida, eu vou ter entre aspas, uma vida no Hades, no Vale dos Mortos. Por toda a eternidade eu irei viver no Vale dos Justos. E não ficarei no Vale dos Danados, né, daqueles que sofrem no Hades. Não, eu vou para o Vale dos Justos. Portanto, para o grego era muito importante a vida, e para Sócrates mais ainda. Ele vivia realmente aquilo que ele defendia. E aí, obviamente, que Sócrates ele tinha quando você lê os diálogos socráticos, Sócrates nada escreve, tudo que nós sabemos até hoje foi por meio de Platão. Platão escreveu tudo sobre Sócrates. Então, o que acontece, né? Sócrates, ele tinha um jeito muito sarcástico, né? O método socrático, o método maiêutico de perguntas e respostas, era assim, ele perguntava o que você acha, o que você entende por coragem, por exemplo. Aí a pessoa dizia, coragem é isso. Aí Sócrates via, caramba, que interessante, então você acha que coragem é isso? Aí a outra pessoa dizia, um interlocutor, sim, Sócrates, coragem é isso. Aí Sócrates começava a fazer perguntas. E a pessoa ia respondendo Sócrates, mas ela não percebia a ironia de Sócrates. Sócrates estava, na verdade, sendo irônico e dando corda para a pessoa se enforcar. E a pessoa ia falando, achando que estava abafando, até que em um determinado momento Sócrates puxa a corda e a pessoa se enforca, porque os seus argumentos não eram suficientemente fortes, né, para realmente dar um conceito correto. E aí o que acontecia? Sócrates, na verdade, humilhava essa pessoa em público. Porque esses debates filosóficos aconteciam, isso é interessante, não acontecia numa universidade, num local fechado, não. Acontecia na ágora, acontecia no centro da cidade, muitas das vezes. Portanto, filosofia era algo
para os cidadãos, claro, não era para todos, porque tinham estrangeiros, mulheres na época não podiam filosofar, infelizmente, escravos também não filosofavam, mas para todos aqueles que podiam filosofar eram livres para estar lá e observar e aprender naquelas discussões. Então, Sócrates fazia isso. Por óbvio que Sócrates angariou um sem número de inimizades em razão disso. Por causa dessas inimizades, as pessoas começaram a ficar literalmente de saco cheio de Sócrates e armaram uma emboscada para Sócrates. Levaram Sócrates a um julgamento e nesse julgamento Sócrates dispensou o advogado e disse, não, eu não quero, porque o advogado vai querer provar a minha inocência de qualquer forma, eu não quero isso. Eu vou fazer a minha defesa, que eu vou dizer a verdade. E realmente ele diz a verdade, só que não deu certo. Sócrates acaba sendo condenado. E aí observem aí, Sócrates nesse quadro retrata a sua condenação. Como eu falei, ser filósofo era mais do que deter grande conhecimento. Era uma forma de viver para Sócrates. E Sócrates, como eu falei, ele foi condenado e, como ele não era um cidadão, né, cidadão eram pessoas abastadas, né, ricas, ele ia sofrer uma pena de morte, ele é condenado à morte, uma morte terrível, uma morte dolorosa. O que acontece? Como ele tinha muitos discípulos que eram, esses sim nobres, eram realmente cidadãos atenienses, Sócrates acaba sendo convertida a sua pena de morte, que seria uma morte muito dolorosa, a uma pena de morte dos nobres, que seria beber veneno, beber cicuta, que é um veneno que ele é paralisante dos músculos, ele vai paralisando primeiramente dos pés até chegar ao coração, pulmão e coração. Então, Sócrates vai receber essa punição que esse quadro retrata bem de beber cicuta. Contudo, o que é interessante dias antes de ser cumprida a sua pena de morte, o que vai acontecer? Discípulos de Sócrates conseguem a chave da cadeia onde ele está preso. E é um barato, eu tive a honra de conhecer Atenas e ver onde Sócrates ficou preso, que era numa caverna com umas grades, né? Conseguiram a chave. E aí falaram para Sócrates, Sócrates, foge com a tua família e vai viver no exílio. Sócrates fecha a porta, tranca, devolve a chave e diz, não, eu prefiro morrer como Sócrates do que viver como não Sócrates. E ele mostra exatamente que ele não tinha medo da morte, porque ele acreditava realmente naquilo que ele dizia. Ele acreditava realmente naquilo que ele pregava. Portanto, ele bebe cicuta e fica diante dos seus principais discípulos, com exceção de Platão, que, segundo consta, não estaria nesse dia quando Sócrates morre, porque estaria doente. Mas, de resto, praticamente todos estavam lá e falam, né, que Sócrates estava muito calmo, muito sereno no momento de sua morte, justamente porque ele acreditava naquilo que ele defendia, né? Isso é muito importante. Mas essa morte de Sócrates vai causar um impacto, claro, em toda Atenas e no seu principal discípulo, digamos assim, que foi Platão. Como eu falei, tudo que chega até nós sobre Sócrates chegou por causa de Platão. E Platão vai escrever uma gama de obras magníficas. Talvez uma das mais conhecidas seja a República de Platão. Na República, Platão, são vários os livros, né, que seriam capítulos, mas como foi escrito não de forma, digamos, reta, né, mas são períodos da vida de Platão, ele acaba nomeando como livros. E um dos principais livros é justamente a chamada Alegoria da Caverna. E na Alegoria da Caverna, Platão vai mostrar o quê? Platão vai mostrar que muitas das vezes o que julgamos conhecer pode ser algo absolutamente equivocado. Olha, isso não é simplesmente uma história, digamos, uma historinha de Platão, não. Isso realmente acontece. Por exemplo, observem aqui. Não existe na ciência verdades absolutas. Aqui uma foto, vocês estão vendo uma imagem? De um lado, Albert Einstein, do outro, Sir Isaac Newton. Antes do século XX, muitos diziam que não tinha mais nada para descobrir em física, porque Newton teria descoberto praticamente tudo.
Newton teria sido o cara que descobriu tudo. Aí veio Einstein. E o que aconteceu? Einstein bagunçou tudo. Mostrou que, na verdade, o que Newton falou não era absoluto, que tinham muitas e muitas coisas completamente diferentes do que Newton sequer supunha. Mas, como não existem essas verdades absolutas que a gente tem que se apegar, digamos, na vida cotidiana, Platão, né, como eu falei, Platão só acredita que existem verdades absolutas no mundo das ideias. Né? Mas nesse mundo que nós estamos não existiam verdades absolutas. E aí, ele vai querer mostrar uma coisa que tem muito importante, principalmente em tempos, como eu falei, de fake news. Platão vai trabalhar o que na alegoria da caverna? Ele vai idealizar, né, ele vai criar uma metáfora de homens presos dentro de uma caverna e que só enxergavam as sombras. Não viam realmente as coisas, viam apenas as sombras. Portanto, achavam que já sabiam de tudo. Achavam que, por como eles viam aquilo era absolutamente perfeito. E aí voltamos àquela ideia de Isaac Newton com Einstein, né? Achavam que não tinham mais nada que saber, porque já sabiam tudo. Contudo, o que vai ocorrer? Observe aqui, por favor. E eu gosto sempre de mostrar isso aqui porque eu tenho muito carinho, né? Tem tudo a ver com a minha infância. E eu fui e sou ainda um leitor assíduo das revistinhas da Turma da Mônica, agora por intermédio dos meus filhos, que também gostam. Então, acho as revistinhas da Mônica, da Turma da Mônica, fantásticas. E aqui, o Maurício de Souza foi extremamente feliz quando criou esse quadrinho chamado As Sombras da Vida, né? Um quadrinho do Piteco, que retrata a alegoria da caverna. Então, Piteco entra e verifica o quê? Os homens olhando para sombras e achando fantástico aquilo, batendo palma, dizendo lindo, maravilhoso, etc. Aí o Piteco vira e diz: não, gente, isso aqui está errado, não é assim não. Isso na alegoria da caverna de Platão simboliza o quê? Né? A diferença é que o Piteco ele não morava na caverna. Né? Na alegoria de Platão, esse homem, que é o filósofo, ele morava junto com todos os demais. Só que ele resolve sair da caverna, ele vislumbra o que tem lá fora da caverna e fica encantado. Ele fica absolutamente encantado na caverna, fora da caverna. E aí ele regressa para a caverna. Aí é onde seria o Piteco. Né? Ele regressa para a caverna e aí o que acontece? Bem, ele procura mostrar aos demais, dizendo: olha, eu fiquei maravilhado, o que eu vi lá fora é isso, tudo que a gente está vendo é mentira, é falso, está errado. E aí os homens ficam com raiva dele e fazem o quê? Segundo Platão, matam esse homem que quer desvirtuá-los, que quer mentir com falsos ídolos e afins. Exatamente com o que aconteceu com Sócrates. Sócrates é esse homem que saiu da caverna, vislumbrou a verdade, voltou à caverna e mostrou as maravilhas da verdade, que é a grande busca da filosofia de Sócrates e Platão, encontrar as verdades. Mostrar que o conhecimento, digamos, mundano, né, dos sentidos, seria um conhecimento falso e que a gente tinha que se preocupar em encontrar as verdades. Essa é a grande questão. Mas vamos voltar aqui para os quadrinhos do Piteco. Olha só. Ainda, como eu falei, o Piteco tentando mostrar que as verdades eram essas. E aí, no quadrinho do Maurício de Souza, os homens saem e aí tem essa dificuldade em enxergar, porque isso tudo tem a ver com a gente. Nós temos muita dificuldade para sairmos da nossa zona de conforto. Sair da zona de conforto é sempre muito, muito difícil, justamente porque nós estamos acostumados e tal. Então, não queremos normalmente sair da nossa zona de conforto. Mas então, eles ficam, obviamente, encantados com o mundo à sua volta e ficam agradecidos ao Piteco.
É claro que aí Maurício de Souza ele vai dar o seu toque, né, na alegoria da caverna para não ficar algo trágico como na obra de Platão, que os homens não saem da caverna, os homens não concordam com o filósofo e matam o filósofo. Aqui não. Aqui, no caso, o Pitécio se saiu bem, melhor do que o Sócrates, melhor do que o filósofo, personagem da República de Platão. Mas aí, no final, ele faz uma crítica, que hoje é a televisão, e nós podemos, é uma tirinha antiga, nós podemos transportar para as redes sociais. Ou seja, os homens olhando para as sombras. Quais seriam as sombras? Seriam os programas da televisão, achando que ali realmente é que estava o show da vida, é que estava o que haveria de melhor. Hoje a gente pode transportar para as redes sociais, né? As redes sociais parece que é o que é verdade, é o que deve ser vivido, quando não, obviamente não é isso. O que deve ser vivido é a vida real, né? É a vida a vida real, né? Não tem outra palavra. E sobre esse assunto, Sócrates vai dizer o seguinte sobre a função de todo filósofo, que esta é a ordem de Deus, e estou persuadido de que não há para vós maior bem na cidade do que esta minha obediência a Deus. Na verdade, não é outra coisa o que faço nessas minhas andanças, a não ser persuadir a vós, jovens e velhos, de que não deveis cuidar do corpo nem das riquezas, nem de qualquer outra coisa antes e mais do que da alma, de modo que ela se torne ótima e virtuosíssima, e de que não é das riquezas que nasce a virtude, mas da virtude que nascem a riqueza e todas as outras coisas que são bens para os homens, tanto individualmente para os cidadãos, como para o Estado. Sócrates. Portanto, Sócrates vai dizer que essa é a função do filósofo mesmo, né? Não tem jeito. E a partir dessa discussão sobre a alegoria da caverna, veio uma outra discussão altamente contemporânea. A ignorância é um castigo ou é uma bênção? Essa é uma das grandes questões. Observe aqui, por favor. Como eu falei, a ignorância é um castigo ou uma bênção. Aqui você vai estar verificando, né, são duas imagens sobrepostas. De um lado, a pílula vermelha do filme Matrix, né, essa apresentação do Matrix aqui. Né? Então, uma pílula vermelha do Matrix que simboliza aquela escolha logo no início do filme do Neo, se ele queria escolher a azul, pílula azul, tomar do filme Matrix e acordar em casa, achar que tudo aquilo que ele estava vendo e passando naquele momento era um sonho. Ou tomar a pílula vermelha. E se ele tomasse a pílula vermelha, o que ia acontecer? Ele realmente ia descobrir a verdade. E claro, Neo opta pela vermelha para descobrir a verdade. Do lado oposto, nessa imagem de dois momentos do filme, né? Do lado da mão, com a pílula vermelha, essa mão que era de Morfeu, vamos ver quem? O outro personagem chamado Cypher. E Cypher tem um momento interessantíssimo que é o seguinte, que é um momento que retrata aqui mesmo. Ele já está cansado da verdade, a verdade é muito dura, a verdade é muito difícil. E aí ele se encontra com o agente Smith. E o que vai acontecer nesse encontro deles? Nesse encontro, o Cypher marca esse encontro, né? O agente Smith era aquele da Matrix que queria pegar o Neo para matar e não deixar que os homens se rebelassem, né, na Matrix. E o Cypher era da turma do Neo, da turma do Morfeu, da Trinity, daquela turma dos bonzinhos, digamos assim, né? Dos homens. E o agente Smith, claro, era um programa de computador, estava do lado das máquinas. O Cypher, cansado da verdade, cansado daquela vida de luta, daquela vida ingrata, nunca conseguindo ganhar realmente da Matrix, diríamos hoje estaria só enxugando gelo, nunca realmente conseguindo resolver o problema. Aí ele se cansa e resolve trair o Neo e Morfeu e toda a sua turma e marca um encontro com o agente Smith. E nesse encontro eles estão num restaurante, tudo criado artificialmente, nada daquilo estava existindo. E o Cypher come um pedaço de carne. E quando ele come, ele diz, que saudade, como eu estava com saudade de comer um pedaço de carne. Aí o agente Smith vira e diz para ele, mas você sabe que você não está comendo carne. Sou eu que estou dizendo que essa carne existe, sou eu que estou dizendo qual é o sabor para a tua cabeça. Na verdade, você não está comendo isso. Aí ele diz, eu sei, mas eu prefiro viver na mentira. Eu não quero mais viver nessa verdade dura. Eu prefiro viver na mentira. E aí vem a questão, a verdade
a ignorância, no caso, ela é um castigo ou uma dádiva, como eu mencionei. Muitos preferem viver na ignorância, mas não é o nosso caso. Nós somos aqueles que correm nas nossas veias o sangue filosófico, o sangue de quem quer saber mais, de quem quer ir além, de quem quer não ser simplesmente massa de manobra, ser rebanho, mas sim pensar criticamente. Portanto, para nós, a ignorância é um castigo e, portanto, queremos sempre saber mais e mais e mais. Parabéns, se você está assistindo a nossa Semana da Filosofia, você é um filósofo. É um filósofo no sentido de querer saber mais, de não se contentar com coisas pré-estabelecidas, com verdades absolutas. Você quer saber sempre mais. Você quer ir sempre além disso tudo. E, como eu falei já no início da minha apresentação, isso se torna ainda mais importante no momento atual. E que momento é esse? Olha só. As famosas fake news. Então, filosofia contra fake news. A filosofia talvez seja o único remédio para combater as fake news. Fake news, né? Aquelas ideias, como eu falei, aquelas notícias, ideias que são vinculadas nas redes sociais, por e-mails, às vezes em programas até televisivos, mas que são falsas e que são utilizadas para obter um ganho qualquer, um ganho político, econômico, social, etc. Só a filosofia consegue nos ajudar, só a filosofia ela consegue nos fazer pensar criticamente e não aceitarmos pura e simplesmente essas fake news. Aqueles que estão dentro da caverna de Platão, eles são os grandes propagadores das fake news. São aqueles que não querem saber a verdade, não querem buscar as verdades. Muitas das vezes se contentam com aquela mentira. E às vezes sabem até que é mentira, mas preferem viver na mentira. Assim como o Cypher, que eu falei do Matrix, a pessoa prefere viver na mentira. Cada um é um, né? Mas não é o nosso caso. Nós queremos viver e tentar encontrar as verdades, por mais que talvez seja impossível, mas é a nossa maldição, né, de Sísifo. Né? Só para um parênteses, né? Sísifo, na mitologia grega, recebe uma punição de Zeus e o seu castigo ele está no Hades, né? É levar uma pedra gigantesca para o alto de uma montanha. E com muito sacrifício ele tem que fazer isso, repetir todos os dias. E no final do dia, quando ele chega até o final, essa bola, essa rocha, rola e volta para o início. E no dia seguinte ele tem que recomeçar o seu trabalho. Então essa é uma maldição. Ad eterno ele vai fazer isso por toda a eternidade. Essa é a nossa maldição enquanto filósofo. É o famoso só sei que nada sei do Sócrates, né? Por mais que a gente saiba, a gente quer saber mais, mais e mais. Eu quis mostrar aqui nessa nossa primeira aula, né, como eu mencionei, que era justamente a discussão do despertar filosófico, né? Como surgiu a filosofia na Grécia, essa questão deles primeiro procurarem responder a dúvidas, né, sobre os fenômenos da natureza, depois o elemento primordial, até chegarmos, né, passarmos pelo Heráclito e a discussão com Parmênides se tudo está em fluxo realmente ou se existem algumas verdades absolutas, chegando até Sócrates, nessa ideia de que o filósofo ele é muito mais do que um simples professor. O filósofo realmente vive aquilo que ele acredita. A função do filósofo é mostrar o caminho das verdades para todas as pessoas. Essa era a ideia de Sócrates, e Sócrates morre em razão disso, mas, como eu falei, morre calmo, sereno, porque ele estava ciente e tranquilo em relação a ter cumprido a sua missão aqui na Terra. Essa era a questão de Sócrates. Então ele estava absolutamente tranquilo que quando ele chegasse no Hades, ele iria para o Vale dos Justos, porque ele realmente obedeceu a todas as leis, obedeceu e buscou sempre praticar uma vida virtuosa. Portanto, Sócrates inaugura uma nova fase no pensamento humano. Que fase é essa? A busca pela verdade. A partir de Sócrates, você vai acreditar que existem verdades realmente. Parmênides já fala isso, mas Sócrates vai dar uma repercussão muito maior sobre a questão de que existem sim verdades e só a filosofia, só a razão, utilizando da filosofia, será capaz
de encontrar essa verdade. Platão vai mais além, dizendo que essa verdade se encontra nesse mundo idealizado, nesse mundo das ideias. E claro, como nós vimos também aqui, já que falamos do Platão, a sua famosa alegoria da caverna, onde ele mostra a necessidade de sairmos da caverna, de rompermos os grilhões que nos prendem na caverna, que nos prendem na ignorância, e termos a coragem de sairmos da nossa zona de conforto, de buscarmos novos conhecimentos, de irmos além, de não acreditarmos em tudo que falam para nós, todas as fake news. É isso que o sistema quer da gente. Então, o verdadeiro filósofo é aquele que vai além, segundo Platão. É aquele que rompe esses grilhões que o aprisionavam numa caverna e sai da caverna, olha a luz, vê a claridade. É Platão o primeiro a utilizar essa metáfora essa metáfora comparativa, digamos assim, de sol, de claridade com esclarecimento, com conhecimento, e escuridão com ignorância, que durante toda a história da humanidade nós vamos usar essa comparação. Então, é isso que Platão defende, que temos que sair da caverna para buscar a verdade. A verdade não está diante dos nossos olhos. Pelo contrário, os instintos, os sentidos nos levariam ao erro, segundo Platão. Portanto, temos que usar a razão, mas não simplesmente a razão, a filosofia. Só a razão com a filosofia será capaz de nos levar para um local seguro, ou, nas palavras de Platão, nos tirar da doxa, da opinião, da mera opinião, e nos levar para a episteme, a certeza das coisas. E, claro, nada mais atual do que essa discussão da alegoria da caverna nos tempos atuais. Basta abrir o Facebook, o Instagram e outras redes sociais para ver o quê? Que o mundo vive numa grande doxa. O mundo vive numa grande opinião. Pessoas que nunca estudaram, nunca abriram um livro, por exemplo, de economia, dando pitaco sobre discussões sofisticadíssimas em termos econômicos. Isso serve também para o direito, para a filosofia, para a medicina, que mais? Para praticamente todas as áreas, né? São os famosos especialistas de Facebook ou das redes sociais, que a grande maioria nunca abriu ou quis abrir um livro daquela área, mas sai emitindo opinião, sai dando pitaco sobre assuntos que não domina, puro senso comum. E é exatamente isso que o Platão combate, ou seja, ele combate essa mera opinião. Ele quer nos ajudar, junto com Sócrates, claro, a nos levar para as certezas, para a episteme. E as certezas episteme só habitam um local, o mundo das ideias. E para entrar lá, só existe, na verdade, uma grande chave chamada filosofia. Sem filosofia você não abre o cadeado que guarda o mundo das ideias. É para isso que nós precisamos. E precisamos, então, da filosofia para, como eu falei bastante aqui hoje, para não sermos massa de manobra, para simplesmente não acreditarmos em todas as fake news, para lermos uma notícia, um post, para vermos na televisão um telejornal, ou para ler um jornal físico ou na internet e sabermos ler, entender o que está nas entrelinhas, entender toda aquela questão e simplesmente não acreditarmos em tudo. Isso serve para políticos, isso serve para filósofos, para juristas e tudo. Você desenvolve uma nova forma de pensar. A filosofia faz sempre você ter aquela, como eu falei, aquela pulguinha atrás da orelha. Você sempre lê procurando entender realmente os reais sentidos das coisas. E não pura e simplesmente aquilo que querem fazer com que você acredite. O sistema quer isso. O sistema quer que você não tenha tempo de pensar. Mas nós somos resistência. Por isso que estamos aqui na Semana da Filosofia. Nós somos resistência e vamos sempre buscar estar fugindo desse sistema, fugindo de Matrix, para podermos sempre termos o nosso pensamento e desenvolver cada vez mais o nosso pensamento crítico na busca de mais e mais conhecimentos. Bem, nesse nosso primeiro encontro eu comecei falei um pouquinho, né, sobre filosofia grega, como eu falei, partindo dos pré-socráticos, chegando até Platão. Vamos dar um salto gigantesco na história e no nosso próximo encontro eu vou falar um pouquinho sobre filosofia moderna. E alguns filósofos modernos que vão ter uma importância muito grande, né? Desde, obviamente,
do grande pai do racionalismo, né, de Descartes, mas eu vou discutir principalmente a questão, por exemplo, que um grande filósofo moderno que eu tenho um profundo carinho, eu gosto demais, chamado Baruch de Spinoza. Spinoza vai ser o primeiro cara que vai falar sobre um Deus diferenciado. Até então a visão de Deus era aquele velhinho de barba branca. Spinoza vai mudar isso. Spinoza vai falar de forma completamente diferente desse Deus e eu vou trabalhar com essa questão no nosso próximo encontro. Mas não só isso, eu vou falar também, obviamente, sobre a questão da normalidade, né? Ou seja, será que ainda existe normalidade? Será que podemos usar essa expressão normalidade? Ou isso pode ser uma forma de dominação? E além disso, claro, essa questão da normalidade muito em cima de Nietzsche, mas principalmente de Foucault, que apesar de ser um filósofo contemporâneo, tem suas raízes na discussão nietzschiana. E claro, não poderia deixar de falar da modernidade e não falar dele, Friedrich Wilhelm Nietzsche, e pensar a partir de Nietzsche sobre a questão: a vida não é um mar de rosas. A vida é extremamente difícil, angustiante e às vezes te põe muito para baixo. Será que a filosofia pode me ajudar a entender melhor a vida e ter uma vida mais feliz ou com um número maior de bons encontros? Saber lidar maior com as tragédias da vida? É isso que nós vamos estudar no nosso próximo encontro, vendo um pouquinho sobre filosofia moderna e já adentrando na discussão de normalidade de Foucault, temas que eu entendo serem absolutamente necessários para esse momento atual. Muito obrigado e até a próxima aula.